Boa tarde. Deus nos abençoe. Nós possamos, como disse Irene, né, envolvidos pelas vibrações amorosas dos nossos benfeitores amigos, do nosso Mestre, estarmos sensíveis a perceber o que é que os benfeitores amigos planejaram de socorro, de orientação, de recurso para cada um de nós. Fazendo uma recapitulação, a gente está trabalhando o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, que trata exatamente dos espíritos. E é sempre bom reforçar os 5 pilares mais estruturantes da doutrina espírita, que é Deus, como causa primeira, causa primária, porque tem pessoas que desconhecem a doutrina e que acham que os espíritas não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, muito pelo contrário. Então Deus, depois a alma, o seu tríplice aspecto, primeiro a existência da alma, depois a imortalidade da alma e depois a individualidade da alma, que é exatamente o que nos torna responsáveis pelos nossos atos. Depois a questão da mediunidade, que é a possibilidade da comunicabilidade entre os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados e, como não poderia deixar de ser, a reencarnação, que nos permite continuar o processo evolutivo. Então é sempre bom a gente reforçar esses 5 pontos da doutrina espírita. Uma outra coisa muito interessante é a gente perceber que Kardec, nosso grande querido codificador, ele sai do papel de entrevistador e assume também o papel de investigador. Mas como assim, Maurício? Um agente secreto? Quase isso. Por quê? Porque quando ele começou a observar as diferenças nas respostas vindo dos espíritos sobre os mesmos temas abordados, ele teve que ir a campo investigar o motivo. E aí ele descobriu uma grande variedade de saberes entre os espíritos, né? Então, cada espírito, na verdade, quando não está mentindo, ele está falando daquilo que ele tem conhecimento. E como o conhecimento é individual, cada um aborda o mesmo assunto de conformidade com as suas próprias conquistas e aquisições. E aí fica, né, uma pergunta para a nossa reflexão, para o nosso estudo em casa, das questões 96 a 113 do Livro dos Espíritos, que aborda a escada espírita. E aí fica aquela pergunta para a gente: onde é que cada um de nós se encontra na escada espírita? Porque eu confesso para vocês que eu levei um tempo para aceitar que eu estava onde eu verdadeiramente estou. Porque quando eu comecei a estudar e que eu ouvia falar lá dos espíritos imperfeitos, né, porque na verdade reuniu-se todos os grupos em 3 grupos. E aí tinha os puros, os bons e os imperfeitos. Claro que naturalmente eu estava nos bons. E aí a minha surpresa foi também muito boa,
quando eu constatei que de bom não tinha nada. Mas para isso eu precisava conhecer as características dos bons espíritos e as características dos espíritos imperfeitos. Confesso que foi fácil não, mas é um dever de casa que eu recomendo para todo mundo que tiver coragem. Vamos descobrir onde é que nós estamos, de acordo com a doutrina espírita. Então a escala espírita nada mais é que a escala do mundo espiritual, que representa o agrupamento dos espíritos de acordo com seus saberes. E aí, só para ilustração, ele passou para a gente os impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Nós estamos só recapitulando, porque a Maria Emília falou sobre a escala espírita semana passada conosco, mas tem algumas coisas interessantes que é importante a gente destacar. Se existem os espíritos imperfeitos, nos seus mais variados contingentes, nós precisamos tomar cuidado ao lidarmos com os espíritos. Certa vez, um grupo de trabalhadores da doutrina espírita foi visitar uma instituição espírita. Foram recebidos pelo presidente dessa instituição e por alguns colaboradores. Visitaram a casa tinha um quintal amplo. Quando foram para o quintal, as pessoas que estavam visitando tomaram um susto, porque tinha aproximadamente umas 50 gaiolas no quintal. Aí o pessoal, meu Deus, esse povo está traficando passarinho. O IBAMA vai dar problema aqui nessa instituição. Mas aí, sorrateiramente, pergunta daqui, pergunta dali, para que são essas gaiolas, meus amigos? Algumas estavam fechadas, outras abertas. Aí logo o presidente da instituição, não, as gaiolas fechadas simbolizam os espíritos que ainda passarão pela triagem, para poder passar pela desobsessão. As gaiolas abertas são aqueles que já passaram pela triagem. Aí a gente imagina, né, a gargalhada que os espíritos zombeteiros, que conseguiram influenciar esses companheiros a proceder dessa forma, estavam se divertindo, né? Outra passagem também nos conta os queridos companheiros que numa outra instituição, por ocasião do passe, o passe era num ambientezinho reservado, e quando uma pessoa sempre tem um curioso, né? Curioso é coisa nossa, gente é curioso. Aí ele tomava um passe de olho fechado, mas com um fechado e outro aberto, né? Não é assim? Um olho no padre, outro na missa? É assim que o povo faz? Pois é. Aí tem um cidadão que começou a observar que as pessoas, quando saíam do passe, ele abriu o olho assim, as pessoas estavam tudo brilhosas. Ele disse assim, meu Deus, o que houve que essas pessoas estão assim? Aí a pessoa quer abrir. Aí ele disse, mas o que será que está acontecendo? Ele resolveu perguntar. Ele disse, não, meu irmão, é porque aqui, na nossa casa, quando a pessoa está terminando de tomar um passe, aí vem alguém que derrama óleo de cozinha para fixar os fluidos. Nos tempos de hoje, o povo que fez escova já era. Dançou na escova. Aí a gente vê a dificuldade de estabelecer uma sintonia com o plano espiritual superior. Isso é muito importante ressaltar.
Porque as pessoas acham que os espíritos são de natureza superior. Nem todos temos os espíritos de todas as naturezas. E não é porque o espírito A ou o espírito B falou isto ou aquilo, teceu esse ou aquele comentário, que devemos deixar de passar pelo crivo consciencial, pela razão, e verificar se procede independente da fonte. A doutrina espírita é clara que não importa o nome que o espírito está dando para si próprio, devemos analisar o conteúdo de sua informação. E tem muita gente fazendo muita bobagem, alegando que é uma orientação espiritual. É uma orientação espiritual, às vezes até é, mas de que natureza de espírito? Dos inferiores. E já é momento da gente começar a estabelecer um critério para irmos nos desvinculando desses companheiros. Não é? Bom, aí ele passa para segunda ordem, que são os bons, os benévolos, eruditos, sábios e prudentes, e na primeira ordem, que são os puros. Aí fica bom, né? Porém, uma outra informação para a gente. Segundo os espíritos, eles dizem para a gente que os bons espíritos, os puros espíritos, perdão, estão mais ou menos com um percentual acima de 5% de diferença genética para nós. Então, quando a gente ouvir dizer que tem muita gente se comunicando com muita facilidade com os espíritos puros, talvez os espíritos estejam usando o nome desses espíritos para as pessoas acreditarem. Porque é muito difícil estar em condições de entrar em sintonia com esses companheiros. Outra coisa que a gente precisa entender, porque nós não temos matéria cognitiva para trabalhar com eles ainda. Aí eles dizem para a gente que esses espíritos, para que a gente entenda uma coisinha muito simples, eles conseguem fazer 2, 3, 4 cursos ao mesmo tempo e cursos em lugares diferentes. Aí a gente, mesmo hoje em dia com EAD, fica meio complicado para a gente, né? Ao mesmo tempo, fazer vários cursos em locais diferentes. Outra coisa, hoje em dia já tem aí a câmera 360 graus, né? A gente já está até fazendo captura aí, câmera de 360 graus. Os espíritos têm essa visão, sem depender dos olhos. Eles enxergam como um todo, em todas as direções, sem necessariamente ter, porque eles não têm esses olhos físicos. São Luís, na Revista Espírita, diz pra gente, bota mais uma cerejinha no bolo, dizendo pra gente o seguinte: a gente está caminhando no processo evolutivo, não está? Kardec não apresentou pra gente os imperfeitos, os bons e os puros? Então a gente que está caminhando para espírito puro, apesar de demorar um pouquinho para chegar, não está caminhando para lá. Quando a gente chegar lá e aí, fechou? Os espíritos dizem para a gente que não. Quando chega na condição de espírito puro, aí começa uma nova brincadeira para a gente, uma nova escala evolutiva. Até os espíritos crísticos são aqueles espíritos que não estão mais sujeitos a erro. Aí a gente diz, bom, então quando chegarmos Cristo, acabou. Não, tem outra escala também dos espíritos crísticos. E tem, a gente com muito respeito fala assim, uma fofoquinha no ambiente espiritual, que traz para a gente no ambiente material a seguinte informação: que o apóstolo Paulo, no plano espiritual, tem uma missão hoje em dia, já de algum tempo, que é resgatar as grandes inteligências afastadas do Cristo. Tanto que ele é o mentor do Emmanuel. Quem foi Emmanuel? Aquele senador romano, não é isso? Públio Lentulus,
muito inteligente, mas que não conseguiu. Então, olha só. Aí nós estamos na progressão dos espíritos. Existe um fim? Não existe um fim. Nosso processo é muito dinâmico. Ah, bom, nós temos uma destinação que é chegar à perfeição. Mas onde está essa perfeição e como se processa isso? Nós temos que trabalhar diuturnamente. Já estamos trabalhando, porque para chegar onde nós estamos, a gente já passou por maus bocados, né? Com certeza. Cada um de nós aqui, se a gente fosse sentar para conversar sobre as peripécias que nós já fizemos e sobre as dificuldades que já enfrentamos, a maioria de nós pode falar o quê? Ah, se eu for contar minha vida, tem um livro. Tem outros que vão falar assim, tem uma biblioteca. Não é assim? Porque essa é a nossa história. E na nossa história, nós somos regidos pela lei do progresso. E esse progresso ele é muito dinâmico. Mas de onde tem que vir o esforço? De cada um de nós. O esforço é próprio. A ajuda se faz presente sempre. Nós vamos voltar um pouquinho, daqui a pouco, aquilo que a Irene leu para a gente, uma página belíssima, uma comunicação do Espírito Luiz. Mas o esforço tem que ser nosso, apesar de toda a ajuda que recebemos. Por quê? Por causa do mérito da conquista. Se existe uma individualidade, cada um de nós vai saborear as suas conquistas. E não existe conquista sem muita luta, sem muito esforço, sem muito empenho e sem muita renúncia a prazeres. Porque a gente não consegue conquistar nada se não deixar de fazer algumas coisas. Porque não é possível fazer tudo. E a gente aprende isso encarnado desde pequenininho, não é assim? O que acontece? O que nós, criança, e os nossos filhos falam pra gente? Eles querem ir a todas as festinhas, não é assim? Mas como assim, meu filho? Não, mãe, hoje tem festinha na casa de fulana, 3 horas da tarde. Mas 3 horas não é na casa de Beltrano, mas eu quero ir às 2, impossível, você tem que escolher. Aí abre a boca para chorar, reclama, isso é muito ruim, não é assim? Porque a gente vai descobrindo desde cedo que para ter alguma coisa, a gente tem que deixar de ter outra. A gente não pode ter tudo. E durante muito tempo, a gente foi querendo ter aquilo que a gente queria, que a gente gostava, que dava prazer para a gente. Mas como o tempo passava, essas coisas que a gente queria, gostava e dava prazer, também traziam consequências desagradáveis. Aí depois de uma vida de erro, acontecia o que com a gente? Retornava para o plano espiritual. Chegava como no plano espiritual? Mal das pernas, contas zeradas, cheia de dívida. Aí a gente falava assim, ah, então eu tenho que fazer isso, na próxima eu faço. Aí a gente, nosso cartão enchia de crédito de novo, né? Vou botar um crédito para você, hein? Aí a gente arrumava um outro corpo e reencarnava. Chegava aqui e fazia o quê? Esquecia, porque o cartão estava cheio de crédito. A gente gastava tudo de novo. Mas de tanto ir e vir, o cartão cada vez começou a encher menos, a gente teve que parar para pensar. E essa é a nossa condição. E as conquistas, elas só se estabelecem assim. E aí depois foi sendo apresentada a gente uma palavrinha chamada disciplina, que é uma coisa que incomoda muito a gente. Disciplina. Porque disciplina significa seguir alguma coisa que alguém criou. Alguma regra. Mas a vida toda é feita de regras. A lei divina é uma sucessão de regras. Mas regra, ordem, é uma coisa que incomoda muita gente.
Porque a primeira coisa que a gente levanta e fala assim, mas fulano, não reconheço em fulano autoridade nenhuma para mandar em mim, não. É assim que a gente fala? Aí é que está o problema. Às vezes o fulano não tem nem autoridade mesmo para mandar na gente, não. Mas a lei divina colocou a gente perto dele e ele com o poder de decisão e a gente o de cumprir. E agora? E agora? Agora é o tal do dobrar o orgulho, quebrar o orgulho e entender que naquele momento existe um aprendizado ali para nós que a gente não está conseguindo perceber, mas que é importante e que a gente precisa aprender a se sujeitar àquele comando, mesmo que seja temporário, porque a lei não é falha e a injustiça não existe. Agora, falar sobre isso não é nem tão difícil, né? Agora, experienciar isso no dia a dia, então é exatamente esse calor que vai forjando o homem novo, que vai aprendendo a trabalhar o intelecto, desenvolver a inteligência e aprimorar o sentimento. Isso é progresso. Isso é progresso. E a começar a olhar o outro de forma diferenciada. Outra questão que o tema aborda para a gente é se existe a possibilidade de você voltar numa condição inferior. O espírito não retrograda. Ele pode até estacionar momentaneamente, mas ele não retrograda. Outrora pensava-se na possibilidade, com o castigo, do espírito reencarnar num corpo de animal. Isso? Tem até alguns filmes aí. Esse cachorrinho aqui foi fulano. Não foi, não. Conversa fiada, não tem nada disso não. Não existe isso não. O cachorrinho é o cachorrinho. O espírito não assume nenhum corpo de animal. Ah, Maurício, mas eu estava lendo um livro, um romance da doutrina espírita, em que os socorristas encontraram um espírito lá na forma de um animal. É possível? Bom, na forma de um animal foi porque esse companheiro errou tanto por tanto tempo que ele deformou sua estrutura perispirítica. Ele não se transformou num animal. Ele foi remodelando dadas características do perispírito. A plasticidade é uma dessas características. Ele acabou se deformando, mas ele retornará para a forma humana. Existem tratamentos e cirurgias perispirituais para isso. Isso mostra para a gente até que ponto o homem consegue descer na sua degradação, mas não que ele tenha se transformado num animal, e não que ele reencarne num animal, porque isso seria retroceder. Agora, dentro da condição evolutiva, é como se cada um de nós estagiasse em um determinado patamar. Vamos imaginar que esta parede aqui ao fundo, do piso ao teto, ela seja uma camada evolutiva. Então, cada um de nós que estamos nesta camada evolutiva, poderemos nos apresentar em qualquer situação. Agora, abaixo do piso, não. Isso seria retroceder, retrogradar. Não. Esta é a camada evolutiva. Claro que nesta camada evolutiva, nós vamos encontrar aqueles oriundos da camada inferior, próximo ao piso. E aqueles muito próximos ao teto, já alçando uma camada superior. Se a gente comparar os dois, eles estão numa diferença gritante. Porque um está saindo dessa faixa e o outro está entrando. Mas ambos na mesma faixa.
e aquele que está perto de sair. Se fizer alguma bobagem, pode vir tombando aqui, pode, mas não descer do piso. É isso que eles falam para a gente. São camadas espirituais evolutivas. E nós não podemos descer desse patamar de evolução. Porém, aí ele vai apertando um pouquinho, né? Vai espremendo um pouquinho. A gente pergunta assim na questão 120. Todos os espíritos passam da fieira do mal para chegar ao bem? Aí fala assim, pela fieira do mal não, mas pela da ignorância. Bom, então por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Porque alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal. Bom, eles não têm livre-arbítrio. Deus não criou espíritos maus, criou os simples e ignorantes, isto é, tendo tanto aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus tornaram-se assim pela própria vontade. Aí, como diz o povo, deu ruim. Porque não existe influência? Existe, é o que mais tem influência. Mas nós podemos colocar na conta da influência as coisas que a gente faz? É isso que os espíritos dizem para a gente. Não podemos. A influência é legítima, ela existe, mas é a nossa própria vontade que determina seguir a esta influência ou não. Então, ao mesmo tempo que ele nos acalenta, ele fala assim para a gente: é hora de começar a aprender a tomarmos conta da nossa própria vida, a cuidar um pouquinho mais de nós, porque os benfeitores cuidam da gente, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Aí, como os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, podem ter a liberdade da escolha entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve de preferência a um caminho do que ao outro? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Não haveria mais liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que ele cede, em virtude da sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então, nesse mecanismo de progresso, o que se deseja é cada vez mais criar estrutura para resistir a esses apelos, para que a gente possa ter uma autoridade moral sobre a influência que nos visita, que nos bate à porta, que nos convida a saborear as coisas que o mundo tem a nos oferecer, mas que por experiência a gente já detectou que nos causa muito mais mal do que bem na nossa trajetória do espírito. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que ficam felizes por fazê-lo sucumbir. Foi o que se quis simbolizar na figura de Satã. Essa influência só se exerce sobre o espírito em sua origem, ela o segue na sua vida de espírito, até que ele tenha tanto domínio sobre si mesmo que os maus renunciem a obsidiá-lo. Existe um prazo dos espíritos nos deixarem? Não. O prazo para eles nos deixarem será estabelecido por nós quando criarmos uma estrutura moral em que eles, ao se aproximarem da gente, vão olhar assim: vou lá não, perder meu tempo, tem nada ali para mim, né?
Dizem os espíritos que Eurípides Barçanufo tinha uma estrutura dessa, tão intensa no seu entorno, que os espíritos inferiores sequer ousavam se aproximar dele ou dirigir-lhe o pensamento inferior. Olha só, hein? Que lindeza, né? A gente chegar nessa condição em que as pessoas não conseguem nem pensar em fazer um mal a gente. Chico tem muito dos seus méritos também, né? Chico tem umas histórias muito interessantes de que briga entre ladrão. 2 ou 3 ladrões iam assaltar uma pessoa, a pessoa era Chico, quando viu, mão pro alto. Aí o outro que estava do lado, não, ele disse, não, mas não, eu sou Chico, mano. Não, o que eu tenho com isso? Não, não, de jeito nenhum, brinquedo, nem nada. Aí Chico tem que apaziguar ele, calma, meu filho. Calma. Olha só, que beleza, né? Se chegar nesse patamar, que a pessoa não quer te prejudicar, não. Como tem histórias também relatadas pelos espíritos, na obra de André Luiz, em que existia um processo ia ser desencadeado um processo de obsessão numa família. E a jovem, quando fizesse determinada idade, ela ia sofrer, que estava no conjunto lá da lei, que ela passasse por um processo obsessivo. Foi chamado um especialista em obsessão. Vocês estão pensando que o espírito inferior tem conhecimento? Não? Tem diploma em tudo, mestrado e doutorado. Foi chamado um especialista em obsessão para promover a obsessão daquela jovem. Quando ele foi conhecer o serviço, não é assim? Ele veio trazido até a residência para saber quem é que ele ia auxiliar. Quando ele chegou à residência, que ele viu uma senhora, assim, quem é aquela senhora ali? É a mãe da jovem que você vai auxiliar. Você que pensa que eu vou auxiliar ela, mas não vou mesmo. Como assim? Estou contratando seus serviços. Ela é a pessoa mais bondosa e generosa que eu conheço na vida. Ela cuida de todo mundo sem olhar quem quer que seja, independente de religião, de conhecimento, de vida, de sexo, de raça, de condição socioeconômica. É uma pessoa de bondade pura. E eu interferi na vida dessa senhora, atazanando a filha dela, se arruma outra. É o que os espíritos dizem pra gente. O nosso advogado é o bem que a gente faz. É o único advogado que a lei divina reconhece. O bem que a gente semeia é o nosso advogado por onde a gente passa. E o cortejo de espíritos superiores que nos protegem se valem disso para poder negociar as nossas passagens pelo mundo. Ou vocês acham que para a gente transitar livremente na rua não tem alguém liberando a nossa passagem? Não? Tem sim. Tudo que a gente faz tem alguém monitorando e permitindo e protegendo a gente. E quando algo de dificuldade nos acontece na vida, primeiro, a gente tem que agradecer muito. Porque o que estava no planejamento era muito pior. Aquilo ali foi o máximo que se conseguiu fazer para que a gente passasse por aquela dificuldade, naquela calmaria. Os espíritos dizem para a gente que eles conseguem contornar, olha só, conseguem contornar em torno de 70% das dificuldades que são direcionadas para nós. Quando muito, nós ficamos apenas com 30% do que nos é devido. Do que nos é devido. Então não há nada, nenhum movimento nosso que não esteja muito bem monitorado, acompanhado pelos benfeitores amigos. E esse nosso advogado não é aquele que a gente comprou e pagou para poder defender a gente, não. Esse é o advogado do mundo. O nosso advogado é o bem que a gente faz, que abre as portas
para que a gente possa caminhar e seguir adiante. Aí, a pergunta é assim: por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Olha só, hein? Aí os espíritos assim: vocês estão questionando Deus, né? Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Supões poder entender seus desígnios? Todavia, vos dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, porquanto cada um tem o mérito de suas obras. Quando a gente vê que as coisas que deram errado foram o que a gente fez, aí a gente fala o quê? Mas Deus, você não sabia que eu não tinha condição de fazer, por que você deixou fazer? Aí você é uma criatura, quem tem que aprender a fazer é você, criatura. Então, por que os nossos filhos não sabem andar de bicicleta sem rodinha, nós vamos deixar a rodinha a vida toda, né? A gente vai tirar a rodinha, vamos estruturar para que eles não caiam e não se machuquem. Mas eles precisam aprender a se equilibrar. A gente coloca eles no andador. Hoje em dia não tem mais andador, porque as crianças já estão nascendo andando, mandando um zap, já uma coisa tal. Mas aquele que ainda usa andador é muito rápido, porque as crianças já saem logo, não engatinham mais, porque não engatinha nenhum. Né? A gente vê as crianças hoje de 6 meses a 1 ano, e as crianças de 1 a 2 anos, e fala assim: gente, o que é isso? O que é isso? É a evolução, é o progresso, são os espíritos, tá? Já deixando aquela coisa para trás e já mais antenado, mais ligado, chegando fresquinho no plano espiritual, com os conhecimentos mais recentes. Enquanto a gente está aqui pesquisando uma coisinha ou outra, estamos no plano espiritual, né, na creche do ambiente espiritual, estudando aquilo que eles vão trabalhar aqui no dia a dia. Então já chega, né? Enquanto o pai e a mãe estão lá, comprou a televisão nova, não sabe o que fazer, abrindo o manual, a criança, pela mente, o que é isso? É assim, né? As crianças um desembaraço, uma coisa assim impressionante. Eu lembro da nossa época de infância, tem muito tempo não, né? Tudo boca aberta, tudo patetinho, assim, não tem mais isso não. As crianças hoje em dia estão no The Voice. E o The Voice Kids também era do adulto. É um espírito aproveitando o tempo e desde muito cedo colocando suas potencialidades, aflorando, despertando suas potencialidades, né? E a gente que traz de se cuidar, porque daqui a pouco a gente está ficando para titia, né? Assim? Aí você, ai meu Deus, tem que voltar para poder aprender coisa nova. Não, aproveita e aprende agora, encarnado ainda, porque senão não dá não. Visto que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, há sem dúvida graus entre esses extremos. Sim, claro. E constitui a sua maioria. A maioria estão no meio do caminho. São os medianos. Tem aqueles que desde o início escolheram o caminho do erro e aqueles que desde o início escolheram o caminho do acerto. Essa resposta também me incomoda muito, porque quando eu constato que tem os espíritos que desde o início só escolheram o caminho certo, eu me pergunto por que eu não fui um deles. Porque eles não passaram por nada de atento que a gente passa não. Porque é consequência. Tem, às vezes eu falo assim, às vezes parece até brincadeira, né? Mas perguntava assim, vou voltar um pouquinho, gente, vou voltar um pouquinho. Era normal as crianças ficarem em recuperação de uma matéria ou outra? Olha só, em recuperação, leva em consideração. Era normal ficar em recuperação? Era normal ficar em recuperação. Ué, normal para quem? Para quem não estuda, para quem não aprende, né? Mas aí no meio desse normal, não tinha sempre um ou outro que nunca ouviu falar em recuperação?
Aí eu fico perguntando assim, por que eu não fui desse? Desde o início escolheu as coisas certas. Já está longe faz tempo, já está numa morada. Quando vem à terra, vem como missionário. Porque quando chega à terra, não fica distraído com as coisas da terra, não. São aqueles espíritos que a gente observa desde criança com foco, com direcionamento. Ele sabe o que quer, sabe para onde vai. A gente às vezes fica assim, o que essa criança tem, gente? Menino, ele não distrai com nada, não. O objetivo dele, ele sabe o que ele quer, e ele vai lá, chega lá rapidinho. Eu assim, gente, o que é isso? A gente não, né? A gente fica com o sabor do vento, né? Fulano, o que você acha disso? Sei. Você acha que isso é bom? Acho. Aí virou, tava assim, você acha que isso é ruim? Eu acho. Você não achava que era bom? Também acho. A gente fica assim, ele não. Ele pergunta assim, o que você acha disso? Não, isso aqui é isso assim. O que é isso, mano? Esse sabe o que é. Esse sabe o que ele quer. Esse está antenado, né? Está ali, ele desde o início ele é monitor de turma. Ele não fica esse negócio de jogando bolinha dos outros na sala de aula. Não é assim não. Não é negócio assim não. Não é negócio de escolinha, professor Raimundo, com ele não. Ele chega, faz a lição dele, pergunta ao colega se o colega está precisando de ajuda, ajuda a professora. Então, nós estamos caminhando nessa direção. E depende de quem? Da gente. Aí a notícia mais legal. Voltando lá no início, como eu falei. Porque a gente acha que depende só da gente, né? Agora vamos ler de novo o que Irene leu pra gente. Ela leu o seguinte, a mensagem de Luiz. Deus, providência, espírito, livre arbítrio. Através de muito tempo, discute-se sobre o amor de Deus, capaz de ajudar ao homem na sua caminhada infinita em busca do progresso, como se esse amor fosse uma força alheia ao propósito maior divino, que é o quê? O de fazer com que o espírito progrida sempre e alcance a perfeição tão logo que seja possível. O espírito, em sua caminhada para o infinito, toma decisões, acerta, erra, aprende, complica-se pelos erros cometidos, mas, pelo exercício do livre-arbítrio, cedo ou tarde ele alcança o patamar da evolução e, prosseguindo na sua trajetória infinita, alcança o progresso. Em sua infantilidade, muitas vezes o homem pensa que tudo quanto conquistou e os bens espirituais que obteve são frutos de sua exclusiva competência. Esquece-se de que Deus, com sua providência, o tem ajudado e protegido por querer vê-lo bem, elevado, enriquecido de experiências capazes de torná-lo apto diante do progresso das coisas. Quando atingir as faixas da compreensão e da humildade, quando atingir as faixas da compreensão e da humildade, verá que suas conquistas se devem tão somente à bondade divina que providenciou em todos os instantes possíveis o estímulo às energias elevadas que o sustentaram, favorecendo-lhe a compreensão das forças que o cercam. Deus assim o quis, Deus assim o permitiu. O homem então reconhecerá que foi encaminhado, sustentado, mantido de pé unicamente pela providência divina
e que é essa força maior que o impulsiona para frente. Compreenderá, enfim, cedo ou tarde, que apesar de exercer o livre-arbítrio, é a providência divina que o faz caminhar em busca do próprio progresso. É como se ele virasse para a gente e falasse assim: vocês estão reclamando de que se nós fazemos tudo por vocês para vocês serem felizes? É o que eles falam para a gente. Eles nos cercam de tanto carinho, de tanta proteção, de tanto amor, movimentam tantos recursos para a gente, que o mínimo que a gente pode fazer é identificar, se apropriar e fazer a nossa parte. Só isso. Porque tudo já está pronto, esperando o nosso movimento. Que Deus, no seu infinito amor, a todos nós abençoe.